Olá, galerinha, tudo bem com vocês? A Tia Elisângela está aqui hoje para a gente trabalhar aí com um assunto bem interessante para a nossa aula de arte. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da arte e duas obras famosíssimas de Vincent van Gogh, um artista conceituadíssimo no mundo das artes e que dificilmente alguém não tem ouvido falar sobre esse artista. Bom, quem foi Vincent van Gogh? Vincent van Gogh, ele nasceu em 1853 e faleceu em 1890. Ele foi um importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Vincent Willem van Gogh nasceu em Zundert, uma pequena aldeia holandesa, no dia 30 de março de 1853. Filho de um pastor calvinista, era uma criança rebelde e insociável. Então, embora o termo gênio muitas vezes seja utilizado de forma gratuita, o que é bastante evidente no universo das artes, é totalmente merecido no caso de Vicente Van Gogh. Ele era detentor de uma força espiritual tão extraordinária como incontrolável. O pintor holandês encontrou, quiçá, como exercício de sobrevivência, o modo de expressar paixões e sentimentos que brotavam de sua mente doentia e de alma atormentada. Com esses precedentes reunidos e por meio de um novo código de cores e linhas e composições, Van Gogh conseguiu mostrar como o artista vê, entende e sente o mundo que o rodeia. Com pinceladas expressivas e carregadas de energia, com cores provenientes do coração e não somente da contemplação, e com uma incrível capacidade de transformação, transformava a natureza observada em sensações que chegam à alma. Van Gogh criou uma linguagem artística pessoal e inimitável. Embora seu estilo tenha sido ignorado e até desprezado pela maior parte de seus contemporâneos, teria uma influência decisiva no desenvolvimento das principais correntes artísticas do século XX. Neste sentido, costuma ocorrer na vida daqueles que puseram seu talento a serviço da inovação, mas desfrutaram de uma vida breve e intensa. O pleno reconhecimento da genialidade artística de Van Gogh não surgiu antes de sua morte. Surpreende saber, por exemplo, que sua frenética e quase obsessiva capacidade criativa o levou a pintar 879 quadros em menos de uma década, em dezembro de 1881 a julho de 1890. Apesar disso, o artista vendeu apenas uma obra, A Vinha Vermelha, negócio fechado por uma quantia insignificante, cerca de 400 francos à época. O preço torna-se ainda mais irrisório quando comparado aos mais 82 milhões de dólares pagos em 1990 pelo retrato de O Dr. Gachet, valor recorde até então. É curioso observar também que Van Gogh não cresceu em família de artistas, nem foi um menino prodígio. Ao contrário, descobriu seu talento bem tarde. A capacidade criativa e genial do pintor, que se destacou pelo perfil autodidata e por ser bastante arredio em aceitar as normas de seus mestres, surgiu como resposta às suas contínuas frustrações e desenvolveu-se ao mesmo tempo que fracassavam todos os seus projetos pessoais. Bom, aqui ele diz uma frase muito intensa e muito interessante. Sonho com pintar, logo pinto os meus sonhos. Então, Van Gogh era um artista muito intenso, muito completo. Ele pintava aquilo que ele sentia, né? O que retrata aí muitas vezes as emoções desse artista tão único, tão intenso, tão indecifrável e ao mesmo tempo tão perfeito em suas criações. Vincent van Gogh, né? Ele foi considerado uma das figuras mais influentes da história da arte ocidental. Ele criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo, por volta, como eu falei antes para vocês, 860 pinturas a óleo, a maioria das quais, né, durante os seus últimos anos de vida. Suas obras, elas abrangem paisagens, naturezas mortas, retratos e autorretratos caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas que contribuem para as fundações da arte moderna. Aí mesmo ao fundo deste nosso slide, vocês podem ver aí uma das obras de Vincent van Gogh, uma obra muito famosa chamada A Noite Estrelada. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela.
A Noite Estrelada, né, é uma obra de 1899. É uma das mais conhecidas pinturas do artista. Esta obra ela retrata a vista que Van Gogh tinha do lado de fora da janela do sanatório Saint-Rémy, na França, local onde o artista morou até o fim de sua vida. Uma das características mais marcantes no quadro de Van Gogh é a presença de movimentos. Essa sensação é transmitida através de linhas pinceladas que ondulam várias direções. A paleta de cores traz uma nova interpretação de cores e formas. Vincent consegue expressar através de cores diferentes estados de espírito. Bom, aí a Noite Estrelada, né? Ela é uma pintura sobre óleo aí, né? Óleo sobre tela, desculpa. Aí essa pintura, né, ele olhava do lado de fora da janela desse sanatório onde ele ficava e as imagens que ele tinha do lado de fora ele começou a pintar. Aqui em cima, olha, quando eu mostro para vocês, a gente vê a obra, olha, essa obra, né, a gente a vê de uma forma sem cores, né, mas depois eu vou mostrar a obra para vocês detalhadamente para que vocês possam entender melhor. E a proposta da nossa primeira atividade, atividade número 1, é o que você acha que é possível, né? Você acha que é possível transmitir emoção em um desenho através de linhas e das cores? Assim como Van Gogh, observe a vista da janela, da sua janela. Não precisa ser necessariamente do quarto, tá? Pode ser a vista que você achar mais bonita, da cozinha, da sala. E faça um desenho expressivo. Procure se inspirar no artista e, se puder, pesquise algumas imagens de suas pinturas. Mas aprende, a tia Elisângela vai deixar aí para você um link para vocês olharem e observarem também outras obras desse artista tão grandioso. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds of violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Still love was true, and when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you try to set them free. They would not listen, they're not listening still.
perhaps they'll never will. Starry, starry night. Starry, starry night. Starry, starry night. Logo após, nós vamos falar de uma outra obra muito famosa do artista, chamado O Quarto em Arles, né? O Quarto em Arles também é uma obra que ela tem 3 versões. Então, ele era tão obcecado por esse quarto que ele pintou 3 versões dele, né? Então, nessas versões, né, entre elas, entre 1888 e 1899, ele fez 3 telas representando seu quarto. As obras que foram também importantes na vida do pintor Van Gogh, ele mudou de casa 37 vezes nos 37 anos de sua existência. O Quarto em Arles foi para ele a representação do desejo de um lar, ou seja, ele tinha, apesar de todas essas frustrações, de todo esse desequilíbrio psicológico, né, essa insanidade, ele sentia a necessidade de ter para ele um local para morar, um lar para ficar. Então aqui a gente pode ver a primeira tela, que ela foi pintada logo após a instalação de Van Gogh na sua querida casa amarela de Arles. Este foi um momento feliz da sua vida. Ele estava contente com o resultado do seu trabalho e com a presença do seu amigo Gauguin. Este primeiro quadro apresenta cores vivas e pinceladas fortes, e é a representação fiel do seu pequeno quarto e oferece um sentimento de ordem e de paz com suas cores vivas e controladas. Logo após, né, ele apreciava tanto essa obra que hoje, fazendo parte de uma coleção do Museu Van Gogh de Amsterdã, que ele executou uma segunda versão, durante a sua hospitalização no asilo de Saint-Rémy. Tendo perdido o seu quarto protetor, sozinho e deprimido no asilo, Van Gogh realiza uma obra idêntica quanto ao tamanho, mas distinta da primeira. Esta segunda versão pertence ao Art Institute de Chicago, então é mais uma versão dessa pintura do Quarto em Arles. Algumas semanas mais tarde, já morando perto de Paris, na cidade de Eaux-sur-Oise, ele pintou a terceira versão, um quadro menor que foi oferecido à sua mãe e à sua irmã. Este é o quadro que se encontra no Museu Orsay, em Paris. Então, ele tem essas 3 versões, tá? Desse Quarto em Arles. E falando um pouquinho também a respeito aí do Quarto em Arles de Van Gogh, né? Só para aí acrescentar para vocês, ela representa, né, esse quarto muito conhecido da Casa Amarela. E aí a gente conseguindo olhar, observar, vai perceber que há sim diferenças, né? Então, esse artista, ele é muito conceituado. Ele é muito grande dentro das pinturas, dentro de suas obras, e é sempre importante assim e muito significativo e gratificante estudá-lo. As 3 pinturas parecem quase idênticas, mas observando de perto descobrimos detalhes únicos. O trio marca a evolução da sua pintura e o humor do artista. Por exemplo, na terceira versão, pintada após uma briga que ele teve com seu amigo, o Gauguin, na qual ele fez uma automutilação. Porque o Van Gogh, ele se automutilou, ele cortou a sua própria orelha. Já instalado no asilo, Van Gogh utiliza traços mais agitados e cores mais escuras. Os quadros pendurados na parede caem para frente e estão mal ajustados. Na primeira versão, os retratos representavam pessoas conhecidas e amigas do pintor. Quando Van Gogh se instalou em Arles, ele pensou criar uma comunidade de artistas, e estes retratos encarnam o espírito de amizade que ele imaginava desenvolver. Nas outras versões, ele retrata pessoas desconhecidas. Neste momento, ele já tendo interiorizado o fracasso do seu projeto e sua capacidade de criar um círculo de íntimos. O que a gente falou lá no início, né? Que ele era insociável, ele era difícil de se socializar com as pessoas, de manter amizades. Bom, aí a proposta da nossa atividade número 2.
Vocês receberam aí, tá? Uma folhinha que tem aqui o desenho, né, do quarto em Arles. A proposta da nossa atividade é que vocês, ao poder de tesoura e cola, recortem, né? E cole essas figuras no local, ou seja, fazendo uma observação, uma apreciação dessa obra original. Então, observem a obra, observem os detalhes para que vocês possam recortar e colar as figuras nos locais específicos. Logo após, pintem a atividade de vocês. Outro detalhe aí, tá? Fiquem à vontade para vocês, se às vezes vocês falarem, não, eu não tenho cola, tia, não tem problema. Só coloquem, pintem todos os objetos e coloquem na posição, tira uma foto e envie para a tia Elisângela, tá bem? Para mais informações, eu deixei aqui um link, tá? Vocês podem copiar e colar esse link aí de vocês, ou então entrar no site Google Arte e Cultura e pesquisar lá por Vicente Van Gogh. Vocês vão conseguir ver diversas obras a mais do artista e uma história um pouco mais aprofundada sobre ele. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!